Então, bom dia a todos e a todas. Nós estamos dando início ao processo de defesa, né, da aluna Gabriela Andrade Pereira, do mestrado em Educação Brasileira. O título da dissertação da Gabriela tem como tema a sequência pedagógica como proposta de ensino para licenciatura em matemática do Programa Universidade Aberta do Brasil, da UFC. A Gabriela está defendendo no prazo de 2 anos. Eu gostaria de chamar um pouco à mesa o professor Dr. Borges, que já está aí na mesa, né? Virtual, o professor Rui, a quem eu já agradeço, teve já a disponibilidade, o professor Rui do Instituto Federal Maracanã, da matemática, que teve com a gente virtualmente, né? Então, seja muito bem-vindo. E, Gabriela, você tem 20 minutos. 30 minutos para apresentar seu trabalho, professor Rui. Bom dia a todos. A professora Lu já fez a apresentação, né, da temática do trabalho. Bom, o interesse por essa pesquisa surgiu ainda na graduação, quando, cursando a disciplina de Laboratório de Pesquisa em Educação Sistemática, o professor da disciplina apresentou a sequência pedagógica para a gente, né, e foi a partir desse primeiro contato, né, que surgiu esse interesse em aprofundar os meus conhecimentos a respeito da sequência pedagógica, né, por acreditar nesse ensino que incentiva o aluno a pensar, né, a se questionar e a ser mais ativo no processo de aprendizagem. Foi então que, quando eu terminei a graduação, eu ingressei no Laboratório de Pesquisa em Multimeios, isso no ano de 2019, quando eu entrei nas atividades do EGEM, né, que é o Grupo de Educação Matemática Multimeios, e na Segunda Multimeios. Após entrar no mestrado em Educação, eu me aproximei de outros 3 grupos de estudo do laboratório, que é o GEON, que é o Grupo de Educação Online Multimeios, o Telemeios, né, que estuda a respeito do ambiente de telemeios, e o TeleUFC, que foi um grupo que a gente montou, quando a coordenação do laboratório assumiu a coordenação da UAB-UFC, né, quando a gente foi estudar a respeito dos cursos da UAB, e foi nesses estudos que eu me aproximei do curso de licenciatura em matemática da UAB-UFC. Né? Bom, após esse primeiro contato, né, com o curso de licenciatura, eu fiz umas leituras dos documentos curriculares do curso e percebi um certo déficit metodológico, tanto no projeto pedagógico como no programa de disciplinas, né? Então, foi a partir disso, né, a partir desse primeiro contato, que nós montamos a problemática dessa pesquisa, né, que era saber como essa capacidade poderá contribuir no curso de licenciatura em matemática da UAB-UFC. A partir disso, montamos o objetivo geral, né, que seria, então, apresentar a sequência pedagógica como proposta de ensino para o curso, né, que está sendo investigado. Bom, para atingir esse objetivo geral, nós montamos 3 objetivos específicos, né, que são esses. O primeiro é identificar os aspectos formativos da licenciatura em matemática da UAB-UFC. Segundo, conhecer as perspectivas metodológicas do curso, né, que era o nosso foco, focar nessas questões metodológicas do curso. E, por fim, tecer orientações ao curso de licenciatura baseadas na sequência pedagógica. Esses são os nossos procedimentos metodológicos, né? Essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, né, que foi desenvolvida por meio de um estudo de caso. No caso, o caso a ser estudado era o curso de licenciatura em matemática, né, da UAB-UFC. E esse estudo de caso, a gente realizou uma pesquisa documental, onde nós analisamos o projeto pedagógico do curso, que é o PPC do curso, e fizemos uma entrevista com um professor que tem vasta experiência no curso investigado. Foi feita também uma pesquisa bibliográfica em torno da sequência pedagógica, né, seus princípios, fundamentos, conceitos e aplicações, tanto no âmbito da EAD, como no campo da formação de professores de matemática. Bom, a técnica de análise dos
dados utilizados com análise de conteúdo, mais especificamente análise temática, onde a gente definiu algumas categorias de análise, né? E essas categorias elas estão diretamente relacionadas aos tópicos dos meus capítulos. Né? Por exemplo, aqui o capítulo 3, onde a gente vai discutir a formação do professor licenciado em matemática na UFC. Os 3 primeiros tópicos dizem respeito à pesquisa documental, né? A gente analisou o PC e o programa de disciplinas. E o 4º tópico, nós vamos descrever a entrevista realizada com o professor. Bom, esse primeiro tópico, a EAD no contexto da UAB-UFC, a gente faz uma introdução, né, sobre alguns parâmetros legais relacionados à EAD, né, na educação à distância, no âmbito nacional, e a gente também vai trazer uma discussão sobre alguns movimentos que foram pioneiros no estado do Ceará. Um exemplo aqui, a gente traz a LDB, né, que define a educação à distância como modalidade educacional no seu artigo 80, a LDB é de 96, né? E atualmente o decreto que regulamenta esse artigo 80 é o decreto 9.057, que é de 2017. Nessas duas passagens, a gente consegue ver claramente as diferentes gerações da EAD, né? Que Borges Neto edital 2021 define como sendo a EAD pré-digital e a EAD no digital, sendo que a pré-digital, né, acontece através de rádios, TV, jornais, etc. E a EAD no digital, através do uso das tecnologias digitais. Pronto. Aí, nesse tópico, a gente também vai fazer alguns movimentos pioneiros do estado do Ceará, como eu falei, com base na coleção EAD no estado do Ceará, de Borges Neto edital 2021, em que apresenta esses movimentos, né, no estado do Ceará, tanto na EAD pré-digital como na EAD no digital. Adentrando na questão da EAD da UAB, né, especificamente, a gente apresenta o decreto 5.800, que é de 2006, né, em que ele institui o Sistema Universidade Aberta do Brasil e afirma ser voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior do país. Para isso, o MEC, né, que é o Ministério da Educação, ele firmou algumas parcerias com as instituições públicas de ensino superior, né, para essa oferta de cursos. Aqui no estado do Ceará, a gente tem algumas universidades, né, tem a UFC, tem a UES, tem o IF, UVA, que eu acho que é a UFCA também, e a Unilab. No caso da UFC Virtual, né, de acordo com o site do Instituto UFC Virtual, são ofertados 8 cursos de graduação à distância, sendo que 7 desses cursos são cursos de formação de professores, né, que é o objetivo da UAB, né, que é formar professores para a educação básica. Adentrando aqui no segundo tópico, no terceiro capítulo, né, a gente já vai focar mais nos aspectos do curso de licenciatura em matemática. Inicialmente, esses aspectos mais gerais, né, onde a gente vai ver que o curso ele tem 8 semestres, são 2.840 horas, sendo que 80% é virtual e 20% é presencial. Essa parte virtual ela acontece no Solar, que é o sistema online de aprendizagem. E a parte presencial, de acordo com o site, com o PPC, atualmente tem 12 polos de apoio. O curso de matemática da UAB teve início em 2008. De 2008 para cá foram feitos 2 projetos pedagógicos. Né? O primeiro, de 2006. E em 2011, eles tiveram que fazer uma reformulação, né, desse documento, trazendo algumas atualizações importantes, como, por exemplo, a inserção das 400 horas de prática de ensino, que são exigidas pela legislação. Fizeram também uma reorganização das disciplinas, né, revendo as emendas, a carga horária, também por conta de uma mudança que eles fizeram de 7 para 8 semestres. Né. O projeto, né, ele diz que uma das justificativas, né, para essa reformulação é tentando resolver a questão da evasão, reprovação e revezamento dos alunos ao longo do curso. Né? E isso é uma questão interessante, porque a pesquisa de Oliveira Sobrinho, em 2013, investigou a evasão dos cursos ofertados pelo Instituto UFC Virtual, aponta que um dos pontos, né, por esse alto índice de reprovação é a questão da falta de flexibilidade dos cursos ofertados pelo Instituto UFC Virtual. Bom,
uma coisa que é importante ressaltar, né, que como o PPC ele é de 2011, ele ainda está seguindo as antigas resoluções da educação. Atualmente, é a resolução de 2019, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores e institui a BNC Formação, né, que é a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores de Educação Básica. Bom, o PPC ele traz aqui algumas habilidades profissionais que o licenciado deverá ter quando ele concluir o curso. Como o nosso foco aqui é focar nesses aspectos metodológicos, eu vou ressaltar só duas dessas, que é a EFG, que diz que o licenciado deverá assimilar, articular e sistematizar conhecimentos teóricos e metodológicos para a prática docente. E o G ressalta que os alunos deverão serão formados, deverão utilizar diferentes métodos didáticos pedagógicos na sua prática docente. Então, nesse momento, fica o questionamento, né? Como é que esses métodos didáticos pedagógicos estão sendo apresentados? Quais são esses métodos, né? Como é que os alunos estão vivenciando isso ao longo da sua formação? Tem uma passagem do PPC, né, que vai dizer que das 2.840 horas, 2/3 serão teóricas e 1/3 serão de práticas, exceto nos estágios, que totalizam 400 horas, e nas atividades complementares, que são 200 horas. Só que aqui a gente percebe um pequeno equívoco, porque nessas 2.840 horas, quando você retira 600 horas, fica 2.240 horas, né? Então, 1/3 dessas 2.240 horas é bem mais do que 400 horas. Então, a gente só vai compreender, né, como é que essas horas de práticas estão distribuídas no curso quando a gente adentra no programa de disciplinas e também na entrevista do professor. Adentrando nas perspectivas metodológicas do curso, o PPC afirma que a perspectiva a ser adotada pelo curso é de uma aprendizagem construtiva e de interação, compreendendo o aluno como um ser que busca ativamente compreender o mundo que o cerca a partir de suas próprias concepções. E ele destaca ainda, né, que o uso dos meios tecnológicos será orientado por intensa ação pedagógica, buscando maximizar a interação entre os sujeitos envolvidos nos processos educativos. Aí, o PPC vai trazer a questão das práticas de ensino, né? Também é uma questão que a gente está investigando, né? Aquelas 400 horas de práticas, né, que são exigidas pela legislação, elas estão incluídas nas disciplinas de conteúdo. Por exemplo, a gente tem a disciplina de geometria plana. Nessa disciplina, a gente vai ter uma carga horária teórica e uma carga horária prática, né? E aí, o documento ele traz alguns exemplos do que podem ser essas práticas, né? Vou citar só alguns, que a gente só vai compreender melhor como é que essas práticas são feitas, como eu falei, quando a gente entra na entrevista com o professor. Então, o PPC diz que é a observação e categorização dos procedimentos didáticos utilizados pelos professores, análise de livro didático, planejamento de situações de ensino, incluindo preparação de materiais, execução e avaliação, e a preparação de relatórios com a apresentação de atividades desenvolvidas em sala de aula. Bom, voltei só para... não, passa. Adentrando no programa de disciplinas, né, a gente vê que ele tem os seguintes tópicos: justificativa, ementa, unidade de ação das aulas teóricas e práticas, bibliografia básica complementar e avaliação da aprendizagem. Nesse momento, né, a gente já sente falta assim, de alguns tópicos nesse programa de disciplinas, né, como o tópico de metodologias e recursos didáticos e também o tópico de objetivos de aprendizagem. Esse tópico de objetivo de aprendizagem ele faz tanta falta que durante a apresentação das justificativas das disciplinas, né, os professores eles acabam trazendo esses objetivos dentro da justificativa e misturando, né, essas apresentações. Nesse momento, a gente compreende como é que são distribuídas essas práticas de ensino, que na verdade elas não representam um terço da carga horária, como disse o PPC, mas sim 1/5 da carga horária, né, das aulas, e elas são as aulas presenciais. Outro ponto também importante ressaltar aqui é a questão da avaliação da aprendizagem. Nesse momento, a gente vê um destaque. Assim, a legislação, ela diz que tem que ter uma avaliação presencial.
mas o projeto pedagógico do curso ele dá um valor maior para essa avaliação presencial. E isso é um pouco contraditório, né? Porque os alunos que estão buscando a EAD, eles já estão buscando uma certa flexibilidade. E se você atribui esse valor maior da nota, né, da disciplina, para uma avaliação presencial, meio que você acaba excluindo aqueles alunos que, né, não, enfim, que estavam buscando essa flexibilidade da EAD, né, da educação à distância. Outro ponto a observar também, né, é que nas emendas de conteúdo de matemática sempre menciona-se o tópico História da Matemática relacionado aos conteúdos. Na hora de distribuir as unidades e assuntos das aulas teóricas e práticas, não menciona-se mais a história da matemática. Então, e também, como não tem o tópico de metodologia, não tem como a gente saber, até então, como é que essa história da matemática é trabalhada nessas disciplinas. Bom, adentrando aqui no tópico que a gente vai descrever, a entrevista com o professor do curso, nós fizemos algumas perguntas para ele. A primeira foi a respeito da equipe de formação. Atualmente, o curso tem a coordenação, né, coordenador e vice, professor formador e o tutor à distância. Não tem mais o tutor presencial por conta da redução de verbas para o AB e o UFC. Outro ponto que o professor também comenta sobre essa redução de verbas é a questão da atualização do material. Ele disse que eles trabalham com o mesmo material desde o começo do curso, desde 2008. Então, não tem verba, né, nem para a atualização do material. As pessoas têm que trabalhar com os mesmos documentos, os mesmos livros, todo semestre, toda disciplina. Uma notícia boa que a gente teve nessa entrevista é que está sendo elaborado um novo projeto pedagógico do curso, né, e uma atualização importante que vai ter nesse projeto é a inserção da matemática inclusiva na disciplina de estágio 1 do ensino fundamental. E a gente percebeu que o professor é muito voltado para essas questões, né? De você pensar nas especificidades dos discentes, pensar no contexto em que os alunos vivem. E ele disse que atualmente essas práticas já estão acontecendo nos fóruns de discussão. Só que quando eles forem colocar no projeto pedagógico, vai ser mais consolidado, né? Aí, o tópico de História da Matemática, ele disse que no começo de cada disciplina são discutidos tópicos de História da Matemática relacionados aos conteúdos da disciplina nos fóruns de discussões. Outra questão também que o professor comenta é sobre o uso crítico de softwares, né? Ele diz que o material não pode ser atualizado, né? Não tem como você inserir esses softwares no material, mas eles buscam, né, professores e tutores, buscam incentivar, né, que os alunos procurem esses softwares educativos, né, e façam esse uso crítico, né, pensando qual é o software que eu poderia utilizar nesse conteúdo, será que ele vai ajudar, né, e fazer essa avaliação também. Bom, o professor foi perguntado sobre quais métodos didáticos pedagógicos são apresentados no curso, e ele disse que são vários, né, que depende da disciplina. Por exemplo, disciplina de ensino fundamental busca fazer o uso de materiais concretos e manipuláveis, e as disciplinas voltadas para o ensino médio, o foco são as situações problemas. E aí ele ressalta, né, que a coordenação sempre está buscando, né, incentivar nos tutores e professores que eles utilizem um fórum com os alunos, né, para debate de ideias e estratégias, criação e resolução de situações problemas. As práticas de ensino, por exemplo, também são discutidas nos fóruns de discussões. Então, a gente já percebe esse foco bem grande no fórum, né? Porque todas essas atividades estão sendo feitas nos fóruns de discussões. As práticas de ensino, para entender como é que são feitas, né? Ele disse que são discutidas nos fóruns sobre maneiras de como abordar determinados conteúdos na educação básica, né? Aí eu perguntei também sobre as ações em andamento, né, de melhorias para o curso. Ele disse que tem essa questão da reflexão sobre as formas de apresentação de conteúdo, né, pensando nas especificidades dos alunos, pensando em alunos portadores de deficiência, enfim. E também tem um movimento de produção de material, que ele diz que os alunos estão produzindo, né, busca-se que os alunos produzam essas apostilas sobre as supervisões de docentes, né, dos docentes da UAB. E essas produções, elas contam com atividades complementares também.
Adentrando aqui no capítulo 4, a gente vai apresentar a sequência pedagógica como proposta de ensino para o curso de licenciatura em matemática da UAB-UFC. Os 3 primeiros tópicos dizem respeito à minha pesquisa bibliográfica. No primeiro, eu vou apresentar a sequência pedagógica em geral, sua origem, seus princípios, conceitos, fundamentos. O tópico 4.2 e 4.3 eu vou focar nas aplicações, tanto na EAD como na formação de professores de matemática. E o quarto tópico, eu trago essas orientações, sugestões para o curso, baseado tanto nessa pesquisa bibliográfica, a respeito da sequência pedagógica, como nas questões apresentadas, encontradas na pesquisa documental. Bom, de acordo com o Borges-Neto 2017, a sequência pedagógica é uma proposta de ensino que pode promover mudança de postura docente nas mais diversas áreas do conhecimento. Santos, Borges-Neto e Pinheiro, 2019, define a sequência pedagógica como um método científico voltado para a sala de aula ou método de ensino. Refletindo a respeito dessas definições, e considerando o contexto dessa pesquisa, nós consideramos a sequência pedagógica como proposta de ensino baseada no método científico, visto que a sua base está no método científico, e nós estamos buscando fazer esse levantamento dessas aplicações da sequência pedagógica no intuito de apresentá-la como proposta de ensino para o curso. Bom, a sequência pedagógica constitui-se por fases, princípios e conceitos-chave, que auxiliam o professor na preparação, na vivência e na avaliação de suas sessões didáticas. Nesse tópico, a gente faz essas discussões em torno desses princípios, etapas, enfim. Aqui nas descrições das etapas, a gente já consegue identificar alguns princípios. E aí a gente vê que a sequência pedagógica não se restringe somente às etapas. Pelo contrário, os princípios eles vão emergindo ao longo tanto da preparação, como na vivência, como na avaliação de suas sessões didáticas, como eu falei. Pode passar. A gente apresenta todos esses princípios e conceitos-chave, a concepção do erro, contra-exemplo, pergunta, a gente traz também a discussão sobre ferramenta de raciocínio gambiarra, apresentada por Santos. Traz também a apresentação do polígono pedagógico, apresentada por Oliveira. E todos esses princípios e conceitos estão discutidos nesse tópico. Bom, iniciando o tópico 4.2, a gente vai adentrar nas aplicações da sequência pedagógica. Nesse tópico, a gente vai fazer a discussão sobre a sequência pedagógica e a EAD do Laboratório de Pesquisa Multimeios. Um dos elementos apresentados no polígono pedagógico é a sala de aula ampliada. A sala de aula ampliada significa que você pode ter os processos de ensino e aprendizagem, eles podem ocorrer em diversos ambientes. Seja na sala de aula tradicional, seja numa praça, num campo, num hospital, num ambiente virtual, e aí entra a educação à distância. Nesse tópico, a gente vai ressaltar alguns exemplos de aplicações da EAD do laboratório, Só que o nosso foco é a apresentação da estrutura e funcionamento da disciplina de educação à distância do laboratório. Essa é uma disciplina optativa, ofertada para o curso de pedagogia, mas também é ofertada para todos os cursos de graduação da UFC. Então, o nosso público-alvo, ele é bem amplo, Tem alunos da pedagogia, tem alunos da engenharia, tem alunos da física, da matemática. Enfim, essa disciplina está estruturada no ambiente virtual de ensino do Moodle, Multimeios, e a vivência ela é toda pautada nos princípios e conceitos da sequência pedagógica. Então, nesse tópico, a gente busca ressaltar esse diferencial dos cursos ofertados pelo Laboratório Multimeios, que é essa intensa mediação docente para que haja esse desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dos alunos nos processos de construção dos seus conhecimentos. Nesse tópico, eu trago também alguns depoimentos dos alunos que fizeram essa disciplina de AD no semestre passado, Porque no fim da disciplina, eles fazem uma autoavaliação e avaliam também a disciplina e os formadores da disciplina. E eles destacaram alguns pontos, que consideraram positivos. Inicialmente, ressaltaram sobre a organização da disciplina, questão da diversidade de materiais e de atividades apresentadas. Eles ressaltam muito também a questão dos prazos, porque os prazos, no começo de cada semestre, todos os prazos já estão definidos, todas as atividades já estão no ambiente, já estão abertas, então eles podem organizar sua rotina de estudo da melhor maneira para eles. Então,
consideram isso um ponto muito positivo. Destacam também a mediação docente, onde a gente está sempre disponível para tirar dúvida, né, para auxiliar e ajudar eles na execução das tarefas. Destacam também a intensa interação no ambiente virtual de ensino. Eu percebo muito esse destaque deles, né, que tanto entre eles tem muita interação, como entre formadores e alunos. Né? Eles destacaram também o desenvolvimento de novas habilidades, que quando são apresentadas diversas tarefas, materiais, ferramentas, eles acabam que, por exemplo, o ambiente virtual de ensino Moodle. Muitos não conhecem, aí eles vão explorar as ferramentas do Moodle, né? Enfim. Destacam essa questão do desenvolvimento da autonomia e do protagonismo deles. E, por fim, destacam também essa ressignificação sobre o olhar do ensino à distância. Né? Muitos alunos, eles viveram o ensino remoto na pandemia, né? Então eles acabam meio que fazendo essa comparação entre a experiência que eles vivenciaram na pandemia com a educação à distância, né? A disciplina de educação à distância. E aí tem uns depoimentos muito bacanas, eu trouxe aqui mais tarde no texto, né? Que os alunos ressaltam que, mesmo sendo à distância, tem como, né, ter interação, tem como ter aprendizado, né? E tem como fazer com que essa comunicação seja efetiva, né? Aqui são os nossos avatares, né? São os formadores da disciplina de AD. Atualmente, né, nesse semestre, são 10 formadores e 3 professores. Os formadores são alunos de graduação, pós-graduação e bolsistas do laboratório. Bom, o tópico 4.3, eu vou falar sobre a sequência didática e a formação de professores de matemática. Nesse tópico, eu fiz uma pesquisa, né, sobre os trabalhos dessas dissertações que utilizaram a sequência didática na formação de professores de matemática. Aí eu falo os principais objetivos e resultados desses trabalhos, né? Todos eles podem ser encontrados no site do Laboratório de Pesquisa Multimeios e Produção Científica. Bom, o quarto tópico, nós vamos trazer, né, apresentar essas orientações, sugestões, né, para o curso de licenciatura em matemática da UAB, tomando como base, né, as questões apresentadas na pesquisa documental e a nossa revisão bibliográfica em torno da sequência didática. A questão norteadora dessa pesquisa era saber, né, como é que a sequência didática pode contribuir no curso de licenciatura em matemática da UAB-UFC. Nós afirmamos, né, que a sequência didática ela pode ser utilizada tanto na prática de professores e tutores, quanto na formação teórica e prática dos alunos da licenciatura. Né? Um exemplo de estratégia, né, para a utilização da sequência didática, por exemplo, nas práticas de ensino, né, nas horas de prática de ensino. Os professores eles podem, por exemplo, solicitar, né, que os alunos elaborem e planejem sessões didáticas, né, que insiram essas produções no ambiente virtual. Os outros alunos, né, os colegas deles, eles podem fazer a avaliação dessas produções, né, tudo com base na sequência didática, tanto na preparação desse planejamento, dessa aplicação, né, em sessão didática, quanto na avaliação feita pelos colegas nas produções dos outros, né, dos demais. Deixamos também uma sugestão para as quatro horas de prática de ensino, que atualmente elas são vivenciadas dentro das disciplinas de conteúdo, né? Nós deixamos a sugestão de que elas possam ser disciplinas próprias, disciplinas específicas. Por exemplo, seja criada a disciplina de práticas de geometria, práticas de álgebra, práticas de aritmética, enfim. E que os alunos possam vivenciar essas práticas em disciplinas específicas, né? A gente deixa também a indicação do Telemeios, que é um ambiente multimídia do Laboratório de Pesquisa Multimeios, né, que tem grande potencial para atividades em educação à distância. Deixamos essa indicação porque o professor ele falou muito sobre essa questão do uso de softwares e também porque ele falou muito sobre a ferramenta fórum, né? Só um fórum, então a gente deixou uma sugestão de software, né, para que, quem sabe, possa ser inserido nas práticas do curso. O Telemeios, ele tem... O Telemeios, ele tem algumas ferramentas. Né? Tem as ferramentas mais comuns que a gente conhece, né? De bate-papo, chat, chamada de vídeo, áudio, enfim. Mas o grande diferencial é que ele tem uma ferramenta de compartilhamento de aplicativo. Como é que funciona? O professor está aqui no seu computador, né? Ele tem um software
matemático aqui, ele deseja compartilhar com os alunos. Então, ele faz esse compartilhamento dentro do ambiente, os alunos entram no compartilhamento e todos vão ter acesso ao mesmo mouse e ao mesmo teclado. Ou seja, né, todos vão poder participar dessa construção, né? Vão ser realizadas construções coletivas e colaborativas. A gente ressalta, né, a importância dessa elaboração do novo PPC, né, do procedimento que já está em andamento, tanto para incluir, né, os atuais documentos, né, da legislação da educação, como eu citei anteriormente, a BNC, né, e também a BNCC, a gente indica, né, ser a base para a educação básica. É importante, né, que se volte a olhar para esses documentos também para saber quais são os conteúdos matemáticos necessários para a formação do professor de matemática, né, visando o objetivo de que eles serão professores da educação básica. Deixamos também a sugestão de inclusão dos tópicos de metodologia, recursos didáticos e objetivos da aprendizagem nos programas de disciplinas, né, que nós sentimos falta. E, por fim, deixamos a sugestão também de que a história da matemática seja uma disciplina da matriz curricular, né? Que atualmente a história da matemática no curso ela é trabalhada somente como forma de contextualização dos conteúdos, né, no começo de cada disciplina nos fóruns. A gente considera essa importância, né, de que a história da matemática seja uma disciplina própria, específica, e que os alunos possam estudar, né, em um semestre, a história do desenvolvimento dos conteúdos matemáticos. Bom, chegando para as considerações finais, ressaltamos aqui que tanto o estudo de caso como a pesquisa bibliográfica e a minha vivência, né, como formador do Laboratório de Pesquisa de Texto, foram fundamentais para o desenvolvimento dessa pesquisa. Né, a pesquisa documental entrevista, onde a gente pôde conhecer as questões do curso, né, mais profundamente, e a pesquisa bibliográfica e vivência foram fundamentais para a descrição, né, das orientações e sugestões que a gente deixou para o curso. Os principais resultados, né, dizem respeito a essa reformulação dos documentos curriculares, né, e da prática também, como nós ressaltamos no tópico anterior. Por fim, né, ressaltando que a sequência ela pode auxiliar o professor em diversos contextos. No ensino de matemática, na educação à distância, no uso das tecnologias didáticas, entre outros. E por isso, né, a gente propõe essa utilização da sequência no curso. Nós esperamos que essa pesquisa possa contribuir para os diversos campos aqui investigados, né, tanto no que diz respeito às discussões e vivências pautadas na sequência que a gente apresentou, como os relatos sobre a área do laboratório, né, que possam auxiliar outros estudos ou outras aplicações. Essa pesquisa contribuiu também para o meu crescimento profissional e acadêmico, onde eu passei por diversas desestabilizações, reflexões e também certezas, né, faz parte. Nós deixamos por fim algumas perguntas, né, perspectivas futuras, né, questionamentos para estudos futuros, com base no que foi apresentado aqui, né? Primeiro, a formação profissional para professores e tutores que ingressam na UAB-UFC, ao longo dos anos, esses professores que já estão atuando na UAB, eles passam por algum tipo de formação docente? E, por fim, há a possibilidade de realização de um curso de formação para professores e tutores da UAB-UFC com base na sequência cadastro? É isso. Obrigada a todos. Gabriela Corocente. Obrigada. Vamos, assim, começar pelo... Aí a banca decide aqui, se a gente começa pelo professor Hermínio, que está mais longe, mas que é mais de perto, ou o professor Rui, que agora está mais perto do que longe. Né? Então, que estava longe, agora vocês decidem aí. O professor Hermínio pode ficar à vontade de escolher. Se convence, o senhor convence. Pode falar, Rui. Pode falar. Pronto. Então, eu queria começar agradecendo o convite, agradecendo ao professor Elis, ao professor Hermínio, a Gabriela. Dizer que eu fico lisonjeado de participar desse trabalho, que, na minha opinião, assim, contribui bastante para essa questão do curso de licenciatura em matemática EAD, né, de fortificar aí a propagação da sequência FEDAT, né. Queria saudar a plateia, né,
E assim, na minha concepção, a Gabriela ela conseguiu boas contribuições, né? Conseguiu aí perceber distorções aí no curso, né? Por exemplo, no momento que o curso se compromete, teoricamente, a cumprir uma carga horária de ensino, prática de ensino de um terço, um pouco mais de 33%, quando na prática é 20% só, que seria o quinto, né? Isso é só um exemplo aqui das discrepâncias que ela encontrou. Fez sugestões de inserir mais, por exemplo, a parte de software. De fato, há algum tempo atrás, eu já atuei nesse ensino à distância, tanto da UES quanto da UFC. E, de fato, era só essa questão do chat, não tinha outras opções, né? Então, as discussões, na minha opinião, ficavam um tanto quanto limitadas por conta disso, né? Mas, assim, como todo trabalho bom, é claro, a gente tenta dar sugestões para ficar melhor ainda, né? Então, eu não vou me alongar muito, porque ontem à noite eu passei por e-mail para a Gabriela, bem detalhadamente. Então, eu resumi aqui alguns pontos importantes que eu acho de serem ressaltados aqui, tá certo? Então, como é de praxe, né, eu sugiro uma correção gramatical no trabalho, né, completo, antes de ser publicado. Quando eu estava fazendo a leitura, aqueles errinhos de praxe, né, de digitação, erro há um delay no que você pensa e o que você digita e acaba cometendo errinhos, né? Então, esses que eu consegui perceber, eu já destaquei lá em amarelo, coloquei a observação, mas assim, eu posso ter deixado passar alguma coisa, eu também não sou um especialista, né? Então, seria bom recomendar essa correção gramatical. Na página 20, né, eu sugiro ver a diferença entre procedimento metodológico e instrumento. Porque na quarta coluna do quadro que tem nessa página, muitos autores eles definem pesquisa bibliográfica e documental como um procedimento metodológico, não um instrumento, né? Então, recomendo aí fazer essa revisão aí, né? Os instrumentos seriam, além da entrevista, o registro de dados num bloco de anotações, por exemplo, né? Aí, como um terceiro ponto aqui que eu queria destacar, lá na página 21 do seu trabalho, o item 3, aí você fala de informação de professores, né? Assim, eu queria fazer uma pergunta, porque para mim não ficou muito claro. Eu acho que no seu trabalho, eu acho que você entra nas duas modalidades, mas é melhor tirar a dúvida. Você fala de formação inicial ou continuada? Ontem eu vi suas sugestões, né, e eu fiquei refletindo. O meu foco, de fato, é a formação inicial, né? Porque eu adentro no curso pensando nos alunos da licenciatura que serão futuros professores. Só que durante a discussão, eu meio que acabo trazendo outros elementos também que dizem respeito à formação continuada. Quando você falou, eu fiquei refletindo, será? Aí eu refleti, não, o foco de fato é a formação inicial. Só que eu também acabo trazendo algumas questões e discussões sobre os professores e tutores, né? Tanto que no final eu indico a segunda sociedade, eu digo que a segunda sociedade pode ser utilizada tanto por professores e tutores, como na formação teórica e prática dos alunos, né? Então, o foco é inicial, mas eu meio que acabo trazendo discussões da continuada também. Do jeito que está, sem extrapolar aí para além da inicial, eu acho que ficou bacana. Mas eu acho que você deveria só deixar isso registrado, deixar claro, né, que o foco é esse, mas você vai avançar um pouquinho e falar sobre isso, porque evitaria que outra pessoa que fosse ler tenha a mesma dúvida que eu, né? Aliás, na minha concepção, eu acho que o ponto assim que merece um pouquinho de atenção no trabalho é você discutir um pouco mais essa questão da formação de professores, né? Bom, enfim, não sei se é porque o foco era inicial e você acabou discorrendo um pouco sobre essa questão da formação continuada, mas acabou que, como não teve essa
claramente, né, essa afirmação de que vamos seria só extrapolar um pouquinho a formação inicial. Aí eu até anotei aqui como observação, né, que merecia uma discussão melhor sobre a formação continuada do professor à luz de autores que já discutem esse tema. Bom, aí dando continuidade aqui, até porque, só reforçando, né, eu coloquei aqui, acrescentar no capítulo 2, que é o capítulo de procedimentos metodológicos, né, porque o seu trabalho ele aponta fragilidades, né, de perspectivas metodológicas do curso de matemática. Sugere uma falha na formação continuada do professor. Então, seria importante, nesse sentido, trazer essa discussão do capítulo. Certo? Aí aqui o quarto ponto que eu anotei aqui, na página 75, item 4.2, lá no segundo parágrafo, né, você fala assim, descrever alguns aspectos formativos e metodológicos da EAD, realizada no Laboratório de Pesquisa Multimeios, que tem como fundamento a sequência do FEDAD. Isso não seria um outro objetivo específico, não? Eu vi isso aqui ontem também e concordo demais. Eu, inclusive, professor, já estava meio que sentindo falta de um objetivo, assim, especificamente sobre essa quantidade, sobre o laboratório, né? Porque também é uma parte importante do meu trabalho, né? Que é a minha revisão bibliográfica. Eu concordo demais. Acredito que a Luiz vai concordar também. Eu gostei muito da sua sugestão. Bom, e finalmente, né, eu queria deixar aqui uma sugestão, né? Acabou, hein? A partir das questões que foram levantadas, né, na parte dos trabalhos futuros, eu achei interessante, eu acho que essas questões elas poderiam ser, por exemplo, um tema de doutorado para você, né? Você poderia desenvolver uma pesquisação a partir dessas questões, né? E elaborar um curso de formação continuada, incluindo a sequência PEDAT para um determinado grupo de professores nesse contexto, por exemplo. Então, essa é a minha fala. Gostaria de passar a palavra. Obrigada. Muitíssimo obrigada, professor. Eu ontem já tinha mandado, você mandou, né? Eu já fui logo ler, ansiosa. Gostei muito das suas considerações, né? Vou refletir sobre elas. Essa questão da formação, da discussão de formação inicial, continuada, vai definir bem. E é isso, eu agradeço, viu? Tem mais alguma coisa, Gabriel, que você gostaria de esclarecer? Tranquilo. Eu vou passar a palavra para o professor Hermínio. Professor Hermínio, é com o senhor. Ok. Pronto. Então, bom, eu não tenho muita pergunta, questões para fazer, porque eu fiquei acompanhando. Professor, só está um pouquinho baixo. Tem como aumentar? Não? Tem que ser por aí. Melhorou? Fala, professor, para testar. Pronto. O que eu estava dizendo é que eu não tenho muitas perguntas para fazer, mas na realidade você entrevistou apenas um professor, né? Mas não foi por falta de tentativa. Você tentou vários professores e apenas dos que você conversou, e não foram poucos, apenas um se prontificou a ser entrevistado e mostrar como é que os cursos rolaram para você. Foi Tá isso certo? mesmo. Então, embora possa dizer que a sua pesquisa foi praticamente documental, não foi só documental, porque pelo número de pessoas que você entrevistou, foi apenas um, né? Mas esse um que você entrevistou é extremamente representativo. Ele é extremamente representativo porque tem larga experiência no curso, está lá praticamente desde o início do curso. Então, ele conhece toda a história do curso, conhece como o curso está hoje em dia. E, além do mais, você, no capítulo que você fala da EAD no Ceará, EAD no Multimeios, que foi a questão que o Rui levantou, você
explica em detalhes, porque você participou ativamente de disciplinas EAD ofertadas, disciplinas à distância ofertadas pelo laboratório, tanto na informática educativa quanto na disciplina de educação à distância. Então, você consegue explicar muito bem como é que é essa dinâmica da proposta de EAD do multimeios. Tá certo? Então, essas coisas você fez. Então, a sua disciplina não é necessariamente simplesmente documental, é experimental, porque você vivenciou a disciplina, vivenciou e participou ativamente de oferta de disciplinas à distância pelo laboratório. Tá certo? E, além do mais, você entrevistou uma pessoa que, a meu ver, ela é extremamente representativa do que seja o curso da UAB de matemática na UFC. Então, por fim, o que eu gostaria de falar é o seguinte, que você fala você utiliza a sequência FEDAT em vários lugares como proposta de ensino, né? Foi isso? Isso. Proposta de ensino baseado no método científico. Pronto, exatamente. Mas precisa... Eu não sou... Há umas questões que no curso que estão ofertando, que você está participando, tem uma discussão muito grande. Eu não ligo muito para isso, não. Tá certo? Tá certo? Então, se você quiser manter o termo que estou usando agora, ou quiser manter a proposta, fica a seu critério e da LIS. Eu não faço a menor restrição a essa utilização. Na realidade, se você vê, eu utilizo muito proposta. Inclusive, nos slides que você apresentou, e está na sua tese, tem um slide que é a proposta de ensino baseada no método científico. Não é isso? Isso. Então, pronto. Então, eu só queria lhe dar o parabéns, dar parabéns à Liz, primeiro à Liz, da orientação. O trabalho, para mim, está muito bom. Eu ia pedir a você para postar, assim possível, a sua dissertação lá no curso. Eu mandei para você no Zap aí. E a Thalita, que está aí assistindo, está doida que você mande a dissertação para ela, que ela quer utilizar para avançar nos estudos dela. Tá certo? Então, acho que ela vai lhe pegar aí na hora que você já enviar a cópia impressa para poder ela se garantir. Então é isso. Meus parabéns a você, parabéns a Liz, tá certo? E vamos em frente. Não fique só no mestrado, não. Aí, como o Rui falou, tem muita coisa que você pode explorar para uma possível tese de doutorado. E você tem competência suficiente para descobrir onde é que estão as coisas e ir em frente. Não fica só nisso, não. Tá bom? Então, é isso aí que eu queria falar mesmo. Tá certo? Na verdade, o que eu tinha que dizer, eu já disse antes, inclusive antes de manhã cedo, eu já estava lhe dando uns puxões de orelha. Mas, tá certo? Então, não adianta justificar muito, não, porque a gente já se acertou. Então, já disse, já me ajudou a construir também. Parabéns para o senhor também, né? Que é meu orientador. Então, pronto. Trabalhamos juntos. Parabéns e vamos em frente. Ok? Obrigado, Liz. Obrigada, professor. Obrigada, professor Hermínio. Gabriela, você quer dizer alguma coisa? Somente fazer os agradecimentos, né, ao professor Rui, né, pelas contribuições na qualificação e na defesa, né, contribuições muito valiosas. E aos meus orientadores, né, a professora Luiz e o professor Hermínio, que trabalharam junto comigo, né, na elaboração dessa pesquisa. É isso, só gratidão. Eu queria dizer que a Gabriela é muito objetiva, né, na elaboração dos textos. Então, ela realmente fez umas tentativas de trabalhar com o professor que, desde o início, o professor Celso, que desde o início, né, teve à frente do curso de matemática na UAB da UFC, a questão da formação, porque perpassa também por uma questão da gestão. Né? Então, assim, quando eu e o professor Hermínio nós assumimos a UAB, a gente tinha essa perspectiva de ampliar essa formação para ter uma formação continuada. Né? Assim, a gente tinha como propósito assim, criar um tele-UFC, que era um apoio, na verdade, à formação dos professores da licenciatura de um modo geral. Né? Essa era uma perspectiva que a gente tinha.
de ir trabalhando essa formação em serviço, mas que não fosse somente um curso pontuado para a atuação do tutor. Então, a gente tinha o curso de matemática, não sei se você colocou aí, ele é um dos cursos, segundo o professor Celso, na época que nós assumimos a UAB em 2020, tinha formado muitos alunos, acho que no setor central. E assim, a oferta também era uma oferta que é negociada, né, com as instituições no Ceará, no Brasil. A CAPES lança o edital, e aí a gente tem o fórum cearense, e isso é de acordo também com o curso. O professor que você entrevistou, realmente, como disse o professor Hermínio, ele estava desde o início, como tutor, né? Então, ele participou das várias, eu acho que é bom também dizer isso, porque ele teve como tutor, ele teve como coordenador, ele teve, né, nas várias funções que a OAB estratifica, né? Então, a OAB ela tem uma estratificação que é diferente do trabalho do professor. Então, a questão dos estágios me parece que é um problema da licenciatura, né? Essa questão dos estágios, principalmente, que eu acho que você poderia também bater um pouquinho mais nisso aí. Como eu disse, a Gabriela tinha até novembro oficialmente para defender, mas ela, como ela quer dar continuidade, quer tentar a seleção, eu acredito. E aí já tem outras questões para ela aprofundar, inclusive essa questão de propor a formação, né? E aí, por isso, vai ter que ter uma articulação com a gestão. Então, e aí, a UAB, a gente estava tentando desconstruir essa ideia de ter a prova presencial, né, de fazer realmente algo à distância. E isso foi realmente uma discussão que a gente enfrentou na gestão. Então, isso a gente teve muitos embates e envolvemos as outras licenciaturas, porque a gente está falando de formação de professores. Né? Então, isso não era claro, né? Isso muitas vezes o professor que está na segunda licenciatura, ele pessoal que tem um bacharelado, então assim, a gente tem vários perfis também de alunos, então, os cursos, né? Então, é isso. Em relação ao procedimento metodológico, eu concordo com o professor, acho que a gente deixou um pouquinho aí, deixou passar algumas questões. Achei interessante que a gente terminou o texto com perguntas, né? Assim, a gente continua. Acate todas as orientações aí que foram dadas e esse processo da Gabriela já vinha em construção, o professor Hermínio deu uma grande contribuição aí, né, na matemática. E eu acho que fica um legado para o curso da EAD, né? Porque o que a gente tinha na literatura era muito do Instituto. Né? Se a gente pegar a base de dados da UFC, não tem essa... muito mais implementação, né? Você não tem muito campo para as investigações científicas dos próprios cursos. Você tem, são, na verdade, implementações, né? Lá no polo, né? Você não tem como campo de fértil de pesquisa, né? E aí a gente, por isso que a gente trouxe o trabalho da Marília e da Jane, que foram trabalhos voltados para a produção do material. Que também a gente teve realmente, assim, corte de tudo, né? Então, acho que o professor entrevistado também traz isso. Essa questão da política da UAB foi afetada, na política dos cursos à distância. Eu acho que não dá para fazer formação de professor sem também fomentar a política. Então, é importante também dizer isso nas considerações, que, na verdade, são programas, né? A UAB, a questão também é que ela é um programa, ela não é uma política de formação contínua, né? Então, há uma quebra aí quando você tem um programa, que são políticas, são programas que se configuram como políticas, tem começo, meio e fim. Aí você, né, tem que fazer o lançamento do novo edital, a depender do Estado consegue ou não, a depender da universidade, da nota que a universidade tira. Seria um contínuo discutindo. Discutindo, né? Então, assim, como é programa, não tem uma política continuada de formação de professores, né? Então, assim, a situação que a gente pegou uma situação muito delicada nessa oferta da licenciatura, né? Então, como eu disse, no Estado, ela é uma oferta que é negociada. Os Estados, eles negociam as ofertas entre os institutos federais e as universidades federais. Por exemplo, a UFCA ela entrou recentemente porque não tinha uma AB. A Unilab é uma das mais novas, mas a UFC, né? E se a nossa gestão, nós conseguimos quase a oferta de ainda mesmo na situação que é a UFC,
se encontrava até 2.000 vagas, em 1.800, a gente ainda conseguiu 200. E aí, como a gente se afastou, a gente não deu continuidade, mas assim, a gente começou a fazer um trabalho junto com os professores coordenadores das licenciaturas todas, física, pedagogia, matemática. Então, era um trabalho mais integrado, até para ter uma dimensão Sim. do todo, né? Então, que aí entra a formação continuada. Que o foco, eu acho que você explicou bem, o foco é a formação inicial, mas eu acho que o processo da ação docente, ela é formação continuada. Não dá para dissociar. Então é isso. Obrigada, Gabriela, foi um prazer estar lhe orientando e desorientando também. Faz né? parte do Faz processo. parte aí. Obrigada, professor Rui. Tá E aí, vamos ver se ela é aprovada, né? Vamos pensar aqui. É isso. Vou pedir aí, eu acho que o pessoal dar uma saída, para a gente conversar aqui rapidinho. André, pode ir o celular aí. Meu celular está aí carregando. E aí, pessoal? Tudo bom? Legal. Beleza. Liz, eu vou desligar o meu som, porque tem muita gente na sala comigo, tá Não, certo? mas o menino vai criar uma outra sala. Professor, eu vou abrir uma sala de apoio só para o senhor. Posso criar, mas aí vocês têm que criar aí que eu entro. Pronto, criei. Só para o senhor. Não. Não, a transmissão fica acontecendo aqui, eu desligo o áudio e ele vai para a sala de apoio. Aí. Bom, a gente
Pronto, estão me escutando aí? Sim. Pronto. E o senhor nos escuta bem? Tá tudo bem. Ah, então pronto. Vou pedir o pessoal voltar. Bom, tá pior. A Gabriela, ela é muito objetiva. A Gabriela, ela é extremamente objetiva. Sem rodeios, né? É. Ela é. Isso, sim. Ela fala. Pronto. E a banda decidiu. Gabriela. Você está aprovada sem ressalvas. Agora, assinar as atas e correr para o diploma. Você quer dizer alguma coisa? Eu gostaria novamente, né, de agradecer a banda, né, os meus orientadores, a todos os presentes, as meninas aqui, os meninos que me ajudaram aqui na logística aqui das coisas, né? Todos que contribuíram para essa pesquisa de alguma forma, né? Meu esposo Ulisses. Acredito que a minha irmã está aqui online também, né? Enfim, gratidão, né, a todos que estiveram junto comigo durante esses 2 anos. Obrigada. Obrigada. Então, a gente vai encerra, né? A gente encerra aqui a sessão da sua defesa. E agora só voltar com os trâmites institucionais. Obrigada, professor Rui. Obrigada, professor Emílio. Eu agradeço. Obrigada, professor Hermínio. Tá aí só o virtual, nem vai merendar, nem vai comer o lanche. Ele ainda está gravando, eu falando isso, né? Queria fazer um registro informal, Gabriela. Na minha banca de mestrado, quem estava componente na banca era o professor Ulisses. Parece que o jogo virou na minha. O jogo virou. O professor Ulisses ele deu importantes contribuições para o melhoramento do meu trabalho naquela época. Assim como você agora comigo. Então, o jogo virou. Deixa ela. Vamos. Se não botar a banda, coloca o professor Lee.